Então vamos para a explicação da semana 4 do PET 7 de Educação Física do primeiro ano do ensino médio. Antes de mais nada, antes da gente falar sobre o esporte, né, sobre a tematização de algumas práticas esportivas que estão sendo inseridas dentro das Olimpíadas, peço que, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com todos os seus amigos. O texto que nós temos aqui vai estar falando algumas características, né, de algumas modalidades esportivas que vão aparecer, né, nas Olimpíadas. Anteriormente abordamos a história dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Agora já estudamos sobre os Jogos Indígenas e a seguir sobre as Olimpíadas de Tóquio 2021. É isso mesmo, 2021, afinal as Olimpíadas de Tóquio 2020 serão realizadas de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Então houve essa mudança, né, por causa do que a gente passou, né? Elas foram adiadas em um ano por causa da pandemia, né? A 32ª edição das Olimpíadas é a primeira da era moderna a ser adiada. Outras 6 foram canceladas por guerras. Então essa é a primeira vez que acontece o adiamento da Olimpíadas por um problema de saúde, né? Uma questão relacionada à saúde. Apesar do adiamento para 2021, o nome dos Jogos Olímpicos de verão continuará como Tóquio 2020. As Olimpíadas contarão com 33 modalidades esportivas, com a expectativa da participação de mais de 11 mil atletas, os quais representarão mais de 204 países. Tóquio foi anunciado oficialmente como sede das Olimpíadas de 2020 na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, data em que começou a contagem regressiva para a 32ª edição da competição. Então, que são dados, né, que depois vem falar sobre a questão da estrutura, onde a estrutura dos Jogos Olímpicos conta com 43 locais, sendo 25 já existentes e que já passam por adaptação para as competições, 10 temporários e 8 novas construções. Algumas modalidades serão disputadas em lugares que foram construídos para as Olimpíadas de 1964 e permanecem em atividade, como é o caso do Estádio Olímpico do Nippon Budokan e do Ginásio Nacional de Yoyojin. O Estádio Nacional de Tóquio, ou Estádio Olímpico, passa por uma grande reforma para receber a abertura e o encerramento dos Jogos Olímpicos, além das modalidades do atletismo e partidas de futebol. O novo estádio terá capacidade para 68 mil pessoas, ao custo de cerca de $1,5 bilhão. As Olimpíadas de Tóquio 2020 contarão com 33 esportes a serem disputados, né, como já foi falado, por mais de 11 mil atletas. Algumas modalidades esportivas têm diferentes categorias de competição, como os esportes aquáticos e o atletismo. Dando sequência, vem trazer aqui a questão das novidades, né, que o texto aborda. Alguns esportes foram incluídos ao hall de competições das Olimpíadas, como o surf, o karatê, escalada, o skate e o beisebol, softball. Dentro de modalidades esportivas já existentes nos Jogos, houve um acréscimo das categorias do basquete 3x3 e o BMX Freestyle, que é de bicicleta. Outra novidade dessa edição dos Jogos Olímpicos é o aumento da participação feminina, né? Isso é muito importante para que as mulheres possam ter uma maior participação dentro desse espaço. E eu destaco também que mais importante do que uma maior participação, deve haver um maior investimento por parte dos empresários e por parte do Estado, para que as mulheres possam serem mais incentivadas e possam se preparar muito mais para as práticas. Foram criadas categorias mistas para as competições de revezamento 4 por 400 metros e 4 por 100 metros em estilo livre nas piscinas, assim como equipes mistas do triatlo, judô, tiro com arco e tênis de mesa. Dando sequência, nós temos aqui falando sobre tradição e interesse dos Jogos definiram novos esportes. O beisebol, karatê, escalada, skate e surf serão os novos esportes a serem disputados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Oficialmente, não são considerados esportes olímpicos ainda, mas serão convidados de luxo, né? Então eles não são esportes olímpicos ainda, mas como convidados, que valerão medalhas ano que vem em Tóquio. Os motivos das escolhas são claros. Os 2 primeiros são extremamente tradicionais no país sede, né, que é o beisebol e o karatê, enquanto os outros 3 fazem parte da estratégia do Comitê Olímpico Internacional, qual é de atrair a atenção da audiência mais jovem, que é a escalada, skate e surf, né,
são praticadas por jovens, na maioria das vezes, né? Para conquistar a juventude, a COI ampliou de 2016 para cá suas ações nas plataformas digitais e apostou na entrada dos 3 novos esportes, que têm identificação e são essencialmente acompanhadas pelo público-alvo desejado, que é a escalada, o surf e o skate. Já beisebol e karatê foram escolhidos, né, como um gesto do COI para o comitê organizador. O primeiro, criado nos Estados Unidos, chegou no país em 1873 e é o esporte mais popular do país, né, o beisebol. Enquanto o segundo é uma arte marcial criada em Okinawa durante o período da dinastia Ryukyu. Popularidade e tradição garantiram, respectivamente, a participação de beisebol e karatê nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas não os mantém para Paris 2024. O comitê organizador francês pretende incluir o breakdance no programa e continuar entre os novos esportes apenas com escalada, surf e skate. Então percebe que o beisebol e o karatê não serão garantidos, né, para 2024, mas inclui, né, desse breakdance, né, que é uma nova prática, e manter a escalada, surf e o skate. Dos 5 novos esportes dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, apenas o beisebol foi disputado em edições anteriores. A modalidade estreou em Barcelona no ano de 1992 e fez parte do programa 5 vezes seguidas, a última delas em Pequim 2001. Diante da leitura e um pouco da reflexão desse texto, nós vamos passar para as questões. Número 1. Quais motivos levaram o beisebol e o karatê a serem escolhidos para fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Então, diante do texto, diante do que a gente falou, né, há algumas razões que fizeram eles serem escolhidos, né? Quais foram eles? Opa. E aí fala também, além desses dois, do skate, do beisebol e do karatê, quer saber também e a escalada, o skate e o surf. Por que eles foram escolhidos? Quais foram os motivos que levaram às suas escolhas? Número 2. Em relação ao motivo que provocou o adiamento dos jogos, como você entende e percebe a necessidade de adaptar-se a esse novo normal, entre aspas, para a sua prática diária, seja de estudos, trabalho ou atividade física de lazer? Ou seja, aqui você deverá trazer com suas palavras como você vê que esse período de isolamento, né, que nós estamos vivendo, interferiu no seu dia a dia. Como você pode se adequar para que essa mudança não interfira no seu dia a dia e que o que você pode fazer para que passemos por esse período da melhor forma possível, né? 3. As Olimpíadas de 2016, que aconteceram no Rio de Janeiro, no Brasil, enfrentou diversas rejeições por parte da sociedade. E não foi diferente em Tóquio, inclusive estava inscrito para concorrer como sede em 2016, mas depois de baixo apoio popular por meio de pesquisas de opinião, foi derrotada na votação final, ficando em terceiro lugar. Cite e explique em um parágrafo 3 motivos que poderiam ser considerados para a não realização dos Jogos Olímpicos do Rio e se os mesmos se aplicam a Tóquio. Você vai imaginar agora, galera, quais 3 motivos que podem justificar, né, dos Jogos Olímpicos do Rio não serem realizados, né? Ou seja, você vai pensar quais 3 pontos negativos que poderiam justificar com que os Jogos Olímpicos não acontecessem no Rio, ok? É no sentido de pensar que os Jogos Olímpicos muitas das vezes não trazem benefícios para a cidade, sede. Aí você vai imaginar, é necessário que você faça até pesquisas sobre o que aconteceu, né, durante a realização dos jogos, os gastos que tiveram, se as estruturas que foram feitas continuaram a ser utilizadas, né? Você procurar fazer uma pesquisa em cima disso e procurar justificar por que os Jogos Olímpicos não são tão interessantes para serem realizados, né? E aí pensar se esses motivos se aplicam a Tóquio, ok? Número 4. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, deu poucas esperanças a quem reivindica um espaço para o esportes nas Olimpíadas. Não podemos ter no programa olímpico um jogo que promova a violência, disse ele. Ele e os esportes, nosso ponto de vista, são contraditórios aos valores olímpicos e, portanto, não podem ser aceitos. Então fala que, segundo o presidente, né, da COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, ele, quando foi falado sobre a questão da inclusão do esportes, né, nas Olimpíadas, ele vem falar sobre a questão da violência como um ponto fundamental para não incluir, né? Então, diante dessa fala, responda o que se pede.
Considerando esse contexto, analise as seguintes afirmativas e a revelação proposta entre elas. Ao contrário do que aconteceu nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, os chamados e-sports não serão aceitos nas Olimpíadas de 2020 em Tóquio. Por quê? Porque aí você vai colocar, né? Você vai falar, porque há uma barreira crucial que está impedindo as competições de videogames de ganhar espaço nas Olimpíadas: a violência. Então, diante disso, a respeito dessas afirmativas e da relação proposta entre elas, assinale a alternativa correta. Você vai ter que avaliar o seguinte, galera: as afirmativas 1 e 2 e verificar o seguinte, igual está falando aqui. Letra A: as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa da 1. Você vai concordar se a 2 é justificativa da 1. As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras e a 2 não é justificativa da 1. Se você concorda que as duas opções são verdadeiras, só que esse porquê aqui está errado, porque a 2 não justifica a primeira. C: a afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa. D: a afirmativa 1 é falsa e a 2 é verdadeira. Então você vai procurar analisar essas afirmativas para poder estar assinalando. 5. Os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 revelaram como serão as medalhas dessa edição. Além do design, as premiações das Olimpíadas chamaram a atenção por outro fator: a sustentabilidade. Isso porque as medalhas que serão distribuídas ao longo da competição foram criadas a partir do lixo eletrônico reciclado. De abril de 2017 a março de 2019, cidadãos doaram os produtos eletrônicos antigos para representantes da organização dos Jogos. Ao todo, foram doados aos organizadores 78 toneladas de eletrônicos. De acordo com o comitê, sua equipe conseguiu recuperar 32 quilos de ouro, 3 toneladas e meia de prata e quase 2 toneladas e meia de bronze com as doações feitas pelos japoneses. Metais preciosos são usados em componentes eletrônicos em pequena quantidade. Também mostrar o seguinte, galera, que eles utilizaram, né, desses equipamentos, né, desses materiais eletrônicos que seriam descartados no ambiente para poder reciclá-los e aproveitá-los, né? Utilização da questão do ouro, né, da prata, do bronze para poder estar fazendo as medalhas. E isso muito interessante. Diante desse contexto, vem pedir: qual é o país onde ocorrerão os Jogos Olímpicos do Tóquio 2021? Estão perguntando, né? Qual é o país que será a sede dos Jogos Olímpicos de Tóquio? Ok? Então, diante dessa pergunta, você vai marcar, assinalar com o X. Bem tranquilo. Então é isso, galera. Agradeço você que assistiu essa videoaula até agora. Peço mais uma vez que, se não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.